Tô indo agora em no lugar aqui. Não sei se vai ser possível fazer essa gravação, mas é um lugar que é um centro de antiga estação ferroviária. Tá um pouco abandonada aqui até a última vez que eu vim visitar. E eu vou contar para vocês que aconteceu algo muito importante. Faz já muitos anos que isso aconteceu. Tanto que já mudou um pouco o ambiente, o local que já está completamente mudado, né? Não é mais como aconteceu na época. Mas eu tenho uma revelação muito forte para fazer para vocês sobre esse lugar aqui. Nesse lugar foi feito um desenho referindo-se à cidade aqui em que eu vivo. Nessa cidade aqui eles colocaram o desenho que é um dragão. É um bairro chamado aqui Castelo. Aí eles fizeram um desenho chamado Dragão, que simbolizava a cidade. Inclusive é uma história da cidade. Eu tô falando, mas eu tô usando a máscara. E tem muitas pessoas passando aqui atrás de onde eu estou. Então eu não posso ficar sem máscara. Também tem as guardas que estão aqui na rua, na outra parte, do lado atrás aqui da onde eu estou. Então a voz vai ficar um pouco meio turva, mas o que aconteceu na verdade foi exatamente aqui, ó, neste local, onde eu vi que foi uma revelação. Nesse exato momento onde eu estou apontando com a câmera do celular, um bruxo havia levantado uma fogueira. E nessa fogueira, quando ele levantava essa fogueira, pudesse ser quem for, o bispo, o padre, o pastor, seja quem fosse, segundo a revelação que eu estava tendo, seja quem fosse, é exatamente neste lugar. Essa pessoa não viveria, ela não suportaria. Eu não sei qual era o motivo, mas no momento que eu vi, o negócio era tão terrível, aquele bruxo era tão monstruoso, que as pessoas ficavam sem reação. Na verdade, não sobrevivia, né? Todas as pessoas, que naquele momento que ele levantasse aquela fogueira, as pessoas não viveriam. Seja quem fosse, podia ser o maior aqui da terra. Ele não suportaria, ele não resistiria. Mas eu não sei, no momento ali, a gente fica um pouquinho distraído. É pego também de surpresa. Então, naquele momento, a única reação, quando eu vi aquela fogueira nesse local, a única coisa que eu tive que fazer naquele momento foi me lembrar de entrar em oração, porque isso que não suportaria mesmo, ninguém. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu comecei a orar, só que o negócio era tão macabro, tão terrível, que as pessoas não tinham força, não havia tempo para você orar. De tão terrível que era aquele bruxo. Mas eu tive essa capacidade essas condições ainda de ter um tempo de parar e de orar. Aqui, olha, a antiga FEPASA, já está bem abandonado. Na época não era mais conservado, faz muitos anos mesmo. Então, no momento em que aquele bruxo levantou essa fogueira, eu comecei a orar. Também já não tinha força para orar, porque ele era um bruxo muito maldoso, muito malvado. A única coisa que eu pude fazer no momento ali de oração era pensar forte em Deus, mas não dava nem para pensar, porque a gente sabia que era terrível. Quando eu levantei os braços para cima para orar, quase que sem força, né? Porque é como se fosse pego de surpresa. Eu estou falando um pouco assim por causa das pessoas, que são muitas que estão aqui passando atrás de onde eu estou.
É uma live que eu estou tentando contar para vocês algo que aconteceu. Então eu levantei os braços, aí eu comecei a orar. E ele ficou olhando para mim com aquela fogueira acesa neste local. Eu levantei os braços e fui orando, mas eu não tinha força também jamais para orar. E como eu levantei os braços, eu fechei os olhos, porque dali para frente era só Deus, porque se ninguém escapava daquele bruxo. Então eu fechei os olhos e levantei os braços. Pensei em Deus para orar, mas na hora nem força para orar não dava, porque o bruxo era uma pessoa muito má. Era uma coisa muito tenebrosa. Mas por um instante que eu fiquei ali com o braço para cima, mesmo sem ter tanta força para orar, por causa daquela situação, daquele bruxo, naquele momento eu vi que silenciou em volta de mim e eu percebi que não tinha ninguém. Então eu virei e olhei onde aquele bruxo tinha acendido a fogueira, que era neste local. Não havia bruxo, não havia fogueira. Então ali naquele exato momento eu falei, meu Deus, mas como pôde isso acontecer? Porque, segundo o que dava a entender, ninguém escapava. Ninguém conseguia escapar. Quando ele acendesse aquela fogueira, ninguém ia escapar. Então eu perguntei por quê, o que foi que houve? Porque se ninguém, podia ser o maior do mundo, ninguém escapava. Então o Senhor me mostrou que foi por causa da minha oração. Aí eu achei estranho, porque eu, naquele momento que eu levantei as mãos, eu não tinha orado tanto quanto precisava de orar, né? Mas o Senhor mostrou, foi aquele gesto que eu fiz. Então Ele me livrou do maior bruxo que existia na face da terra, que ninguém suportaria, que quando Ele acendesse a fogueira, ninguém resistia, para mostrar que o poder de Deus é maior que qualquer bruxaria.